Então, Miriam, você que manda, viu? como eu havia conversado ontem contigo, eu e Jéssica, a gente teve um momento de reflexão nessa estratégia aí que você montou. E a gente fez algumas considerações, até com base no que a gente montou, assim, a nível de política, sabe? E eu vou compartilhar aqui algumas coisas assim, iniciais, né, para a gente tentar pensar um pouco essa nossa estratégia. Peraí, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Peraí, tô. Sim, já aparece. Então, a gente começa aqui na gestão de canais de entrada, né? A gente tem trabalhado muito essas questões de gestão como um canal macro, né? Como única. A gente até colocou aqui, Igor, nessa possibilidade de pensar a gestão como um macro processo. Porque a gente hoje, na verdade, assim, o que a gente esteve trabalhando é que a gente faz gestão de vários canais, a gente faz gestão da entrada, a gente faz a gestão de relacionamento, a gente faz a gestão, né? E a gente faz a separação hoje na equipe, assim, a gente talvez tenha que fazer essa separação, essa diferença entre gestão e atendimento propriamente dito. Porque a gente faz uma gestão que fica a grosso modo, a nosso cuidado, né? Eu e Jéssica e as demais líderes, e nós temos o atendimento de fato, né? Que é diferente, porque assim é a área fim da Coat, né? Então, a prestação efetiva, e a gente pensou em trazer aí essa ideia de gestão como um macro processo para todos os demais, e fazendo essa diferenciação entre o atendimento e gestão. A gestão dos canais. Oi. Só te cortando rapidamente, assim, Sim. Tenta ir lá para o final, que foi aquela estrutura que a gente montou primeiro, para poder só contextualizar ele, porque assim, a gente foi discutindo antes e depois a gente chegou no que a gente pensou de estrutura, né, dos tópicos, que aí a gente volta lá e vai ponderando. Eu acho que fica mais fácil dele entender o que a gente pensou na discussão. Aí a gente pensou dessa forma, Igor, assim, a gestão de triagens, gestão dos canais de atendimentos, aí tem canais 0800, canais digitais, atendimento pessoal, e a prestação, assim, a gente colocou prestação de serviço, mas a gente pode mudar, tá? Só para tu entender. E a prestação do atendimento em si ficaria financeiro, cadastro, certidão, prova de vida. E a gestão do relacionamento e o monitoramento e controle, porque a gente, na verdade, pensou em monitorar, como um monitoramento de todas essas etapas, né? Então, a gente propôs isso, essa ideia dessa estrutura. Aí, Jéssica, quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Não, assim, eu posso completar lá na hora que às vezes o Igor vai fazendo as perguntas dele, né? Aí a gente vai esclarecendo o que a gente pensou. É só porque na hora que a gente leu lá aquela estrutura que você mandou pra gente, a gente visualizou da seguinte forma, como você separou, tipo, gestão de cada ponto, né? E a gente entendeu como sendo a gestão, igual a Kíria falou, um macro mesmo ali, processo, que vai entrar tudo que é inerente à gestão. Mas tem essa parte, essa separação, porque você colocou gestão do financeiro, gestão de cadastro, só que nos subprocessos estavam. Agora eu não sei os termos, né? Eu não vou saber se eu estou falando certo ou errado. Mas assim, Pode vinha tranquilo. Gestão do cadastro, aí vinha depois ali emitir ficha financeira, sendo que o emitir ficha financeira é uma prestação de atendimento e não a gestão propriamente, entendeu? Aí foi nisso que a gente começou a destrinchar e falei, não, vamos colocar a triagem, realmente existe, tem essa gestão de triar ali, mas a gente tem a gestão dos canais, que é gerir ali a central de atendimento, gerir a parte de atendimento digital, a CAP, vem a prestação, aí tem um relacionamento que ele estava entre um outro processo lá,
E o que estava gestão operacional e controle, a gente trocou para gestão de monitoramento e controle, que a gente, pelo que você trouxe ali, a gente achou melhor trocar para monitoramento. Mas aí pode Beleza. subir, Kira, e a gente vai falando ali para Tá. ele o que, que a gente foi enxergando. Tá, então aqui nessa primeira parte a gente ficou claro, né? Uhum. Essa questão da central, né? Aqui a gente elencou mais ou menos as situações que a gente precisa atuar, né? Então, por Legal. exemplo, acompanhar diariamente o funcionamento da telefonia, isso é uma gestão que a gente faz até para saber se a telefonia está funcionando ou não, porque hoje o que acontece? Quando a telefonia não funciona, aí desemboca nos telefones das nossas secretárias. Então, geralmente, quando começa muita ligação, é porque alguma coisa na telefonia está dando errado. Então, as meninas me acionam que iria estar funcionando o 0800, a primeira pergunta. Então, geralmente, a primeira coisa assim, que a gente faz é olhar, é ligar mesmo, fazer o teste no 0800 para ver se está funcionando tudo ok. Ah, não, gente, está funcionando. Foi por algum outro boom que vocês estão atendendo o telefone. Não é o 0800. Ou acontecem situações, como aconteceu com a gente, que a gente passou uma semana sem telefone porque roubaram os cabos da telefonia. Então, a gente teve que ficar monitorando esse funcionamento dos telefones diariamente, entendeu? Como é que é? Mas ficou sem o 0800 ou sem o telefone aí? A gente ficou sem atendimento. É porque uma coisa impacta na outra, né? São porque contratos diferentes, mas para a central funcionar, ela precisa da precisa do telefonia telefone, em atividade. E aí, como a da telefonia lá, linha, o né? tronco estava fora, não tinha como prestar o atendimento. E aí a gente teve uma queda assim, bem considerativa considerável, oh meu Deus, estou falando errado já. Considerável no atendimento, sabe? A gente viu assim uma queda abrupta. Nossa central, ela funciona no Recife, né? Em Recife, e aí os cabos lá no local foram roubados, né? Furtados, assim. Então, assim, tivemos uma queda muito grande nesse período que a operadora nossa teve que instalar tudo novamente. Então, nisso, a gente teve uma semana sem funcionamento. Então, esse monitoramento é necessário na central. O que a gente faz? A gente presta suporte aos atendentes, além os atendentes, eles têm lá o script, eles têm todo o material necessário, mas a gente tem um canal pelo WhatsApp que tira as dúvidas ou informa, enfim, ou orienta de como deve atender dessa forma, né, em determinada situação. E através desse suporte que a gente acaba sabendo também, monitorando as questões dos incidentes que vão acontecendo. Alguns, assim, eles comunicam, hoje é dia de pagamento, tá todo mundo ligando, reclamando que o Banco do Brasil não pagou. É através do suporte que a gente fica sabendo, né? Então, assim, Como é que é esse suporte? É o WhatsApp, é e-mail? A gente fez um grupo no WhatsApp. Bem caseiro. Bem caseiro, eu, Jéssica, e o pessoal, assim, as supervisores da Speed, os líderes da Speed, e aí a gente mantém esse contato no dia a dia, né? Tudo que eles precisam, a gente vai dando suporte. Mas e os incidentes pontuais? Porque tem os grandes e os minis, né? Os incidentes também, lá no grupo, a gente consegue. Tem casos que a gente consegue identificar o incidente pela Speed, né? Justamente por alguns relatos, e tem o inverso, né? Quando a gente detecta o incidente já aqui na Decipex, que a gente precisa construir script de atendimento, dependendo do incidente, vai requerer uma capacitação ali dos supervisores, então a gente avalia o caso concreto. Se é um incidente que é viável apenas montar um script, que a matéria da Decipex também publicada lá na página seja suficiente para que eles entendam, a gente só faz o script e dispara para eles. Mas, se não, a gente tem o script, tudo que a gente tem de conteúdo, mais a capacitação dos supervisores para que eles repassem aos operadores.
Legal. Mas tem um canal, quando precisa ser oficial, qual que é? Não, é esse aí do WhatsApp. É. Esse é o nosso canal oficial de É oficial. suporte, de comunicação de incidentes. É o que a gente tem. A gente Beleza, só manda por e-mail as documentações, né? Mas assim, é o que funciona é justamente o WhatsApp mesmo, beleza, beleza, tá? show. Além de, aí assim, como a Jéssica citou, a gente faz capacitação, faz os scripts, tem a parte de fiscalização e de gestão do contrato, a gente monitora as chamadas, a gente tem a previsão das ligações mês a mês que a gente precisa fazer. Por exemplo, tem situações em que a gente já sabe que nós vamos ter muitas ligações, como é o caso do comprovante de rendimento, foi um mês atípico. Teve um problema no benefício especial, é um mês atípico. Então, a gente tem que fazer essa previsão mês a mês para que a empresa se organize para prestar o atendimento. Mês a mês, a gente faz essa previsão e a gestão do próprio contrato, valores e tudo mais, né? A gente acompanha essa gestão do contrato. O monitoramento dos incidentes, a gente já explicou, e o controle de qualidade do atendimento, né? A gente acaba tendo, às vezes a gente entra nas ligações, verifica com a equipe se estão prestando a informação correta. Tem que fazer uma prestação de serviço em relação a Solgov, por exemplo, a pessoa não soube orientar, a pessoa está fazendo o procedimento errado, enfim, a gente acaba depois tendo que... a gente vai ir com uma lupa, a gente vai mapear esse processo, esse subprocesso, não sei qual vai o nível que vai entrar na arquitetura. Mas aqui a gente está fazendo sobrevoo, né? Depois a gente vai numa lupa, vai pegar uma lupa e mapear isso aí direitinho, tal. Mas uma dúvida que eu fiquei o 0800, beleza, os atendentes lá vão atendendo e tudo, e quando tem que escalar, como é que é? Ele orienta a pessoa a entrar por outro canal ou ele consegue criar uma... Na verdade, o 0800 ele é hoje uma central de atendimento informativa, né? Tá. Então, assim, aquelas demandas que chegam no primeiro nível, a principal atuação é o modo informativo, dizer, orientar quais os canais que ela deve seguir, né? A gente teve uma exceção, que é o próprio comprovante de rendimentos, que a gente trabalhou de forma mista, né? Recebeu pelo primeiro nível e seguiu, escalonou para o segundo nível, que era o nosso técnico que estava atuando, o nosso servidor que estava atuando pelo acesso do CIAP, né? Então, a gente só teve esse caso em que a gente escalonou, tá? Beleza, então é quase 100% informativo lá. Praticamente, assim, o do comprovante de rendimento, ele é temporário, né? Então, a gente abre anual, né? Esse tipo de atividade. Legal. Beleza, acho que 0800 a gente conseguiu fazer um bom sobrevoo aí. Aí você entendeu o porquê da gente colocar como gestão, né, Igor? Que acaba que a gente tem que... Beleza. Não, essa a gente vai mudar essa nomenclatura, né? Arquitetura. Hierarquia. Então, assim, aqui a gente também optou por orientar a gestão de canais de atendimento, que aí essa gestão de canais de atendimento digital abarcaria todos os nossos sistemas que a gente gostaria de colocar embaixo, né? SEI, CIGEP, Sogov, Gov, enfim, a gente chegar nesses subprocessos, né? Uhum. Aqui da gestão operacional, a gente pensou em trocar por gestão, monitoramento e controle, que é aquela parte que a gente fala, né? Que a gente acaba fazendo essa triagem, esse trabalho de monitorar todos os canais, ver quais são os canais
que estão com maior demanda. Isso a gente acaba fazendo dentro da equipe esse monitoramento. A gente tem, por exemplo, hoje no SEI, a gente está tentando manter o nível de atendimento assim, dos núcleos sob controle. Então, assim, hoje a gente tem 2 núcleos que estão fora do contexto assim, do dia a dia. A gente tem declaração e tem a AFD que está com um número mais elevado de pedidos. Então, o que a gente fez? Ontem a gente já redistribuiu a equipe, já pensamos em mexer nas equipes para trazer um volume maior para essas 2 frentes, para que a gente consiga diminuir a demanda. Então, a gente acaba fazendo isso rotineiramente. Surgiu uma demanda maior na caixa de cadastro, vamos tentar movimentar servidores da nossa equipe para lá, a gente faz meio que um rodízio, entendeu? De demandas para monitorar, assim, para diminuir as demandas e ficar sob controle. E esse monitoramento a gente faz continuamente, né? Então, por isso a gente colocou como monitoramento de controle, tá? Legal. Beleza. E a estrutura, né, que a gente tinha citado para a gente começar a conversar sobre isso. Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez o 0800? Como é que foi a última reunião? Foi bem interessante. A Jéssica já me apresentou, porque eu só tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Né? Ali, ela entrou no CIGEP, tal, entrou, tem aqui, a gente faz assim, vou parar de compartilhar aqui, então tá. Beleza, então deixa eu compartilhar aqui. Então, seguinte, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez esse sobrevoo no 0800, deixa eu compartilhar aqui. Vamos ir passando em cada um dos processos que estão aqui, e Sim, a gente vai... E aí você vai falando, porque no final das contas é o seguinte, como é que está sendo a metodologia, tá? Espera aí, deixa eu compartilhar direitinho aqui. E que tem funcionado muito bem. A gente, no passado, quando eu mapeei processo e não tinha inteligência artificial e tudo, nossa, era bem chato, né? Mas funcionava. Agora, está sendo assim, a gente está fazendo essas entrevistas estruturadas, pega as gravações e coloca nas inteligências artificiais, reparto, tudo, e aí vai direcionando, e aí vai refinando, interagindo e chega na arquitetura, tá? Então, espera aí que está passando um caminhão aqui. Beleza. Então, a metodologia tem sido assim, a gente está levantando informações com vocês, tudo que a gente está conversando, por exemplo, isso aqui veio das últimas reuniões, né? E depois tipo, umas 2, 3 horas de interação com Google IA, estou usando Google IA e o Cloud, basicamente, né? Essas páginas mesmo, quem fez foi o Cloud. Não sai pronto, depois eu tenho que ficar corrigindo, mas, cara, não gastei, sei lá, 15 minutos para fazer esse negócio. Então, por isso que, assim, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o que vocês falarem, né, por exemplo, a gente vai falar agora, vamos falar de canais de triagem. Está sendo registrado e a inteligência artificial vai considerar isso na hora de propor arquitetura. Ela propõe arquitetura para mim, para a nossa equipe e tal. Aí eu refino, mostro para vocês, aí vocês fazem o que fizeram hoje. Falou, Igor, ó, não é bem desse nível, não é bem daquele, tá? Então, por isso, assim, esse sobrevoo, ele vai aparecer na próxima proposta que eu quero fazer, né? Até sexta-feira que vem. Vamos ver se a gente já consegue ter algo pronto para poder falar assim, para poder mandar para o Marco. Falar, Marco, ó, essa aí é a arquitetura proposta preliminar, né?
para ele bater o olho e ver. Vamos ver se a gente consegue em uma semana de interações a gente chegar nesse ponto. Tem uma página dessa aqui, mas já validada por vocês, né? Então bacana. Tá. Então vamos falar vocês falaram do 0800. Deixa eu... Então, beleza. Então, só mostrar aqui. Então, vocês falaram do jeitão todo. Então, a gente vai fazer os ajustes, né? Vamos mudar, tal, fazer esses ajustes estruturais, né? E beleza. Então, aí aqui, agora, eu tenho aqui as notas de cada uma, vocês vão falando, tá? Eu vou anotando, mas o que eu não anotar, tá gravado. Então, vamos lá, falem da questão da triagem, gestão da triagem. Vou falar o meu sentir, tá? Antes de vocês começarem. Me parece que hoje é um processo, me perdão a palavra, até um pouco solto, no sentido que, me corrija se eu estiver errado, cada líder de cada núcleo parece ter uma autonomia para lidar com essa triagem da forma que acha melhor, tá? Essa foi minha impressão. Mas vamos lá, falem a respeito da triagem em geral. Assim, a triagem, o que a gente faz? Assim, porque hoje nós temos uma caixa principal, né, que é a Coat. Essa caixa, Caixa SEI. SEI, isso. Tá. Caixa SEI. Em relação ao SEI, né, aí a gente tem uma pessoa que entra, faz essa triagem por assuntos, né, gerais, né? Vamos lá. Eu quero alteração de dados pessoais, ela já tem essa expertise para mandar para o cadastro. Eu quero tal coisa, eu quero ficha financeira, já tem essa expertise para mandar para o financeiro. E aí, nas unidades, né, a gente tem a gente tem as escalas, né, na parte do cadastro, que é onde vem o maior volume. Então, cada servidor, porque o grupo do cadastro, Igor, tem essa particularidade de que eles também prestam serviço no atendimento presencial. Então, eles têm um dia na semana que precisam estar na CAP presencialmente. Para isso, a gente precisa que todos estejam na CAP presencial, os que são de Brasília, e que atuem em todos os canais que envolvam o cadastro. Então, no cadastro, a gente tem aí o CIGEP, né, que é o Solgov, a gente tem aí o SEI, a gente tem o Alecom, né, que é o GovBR, né. Então, assim, a gente faz, e tem a CAP em si. Então, a gente faz essa escala, cada dia da semana um servidor fica em um canal, né? Então, essa distribuição, ela depende da escala que o servidor recebe, né? Então, a gente já tem uma escala pré-agendada, né, pré-estabelecida. Na segunda, vamos colocar, Edson na segunda fica, hipoteticamente. Então Edson fica no SEI. Entendeu? Então, vamos lá. Aí não tem ninguém que fica 100% na triagem. O pessoal sempre é triagem. Não, eu tenho uma pessoa que faz a triagem geral, da caixa geral, distribui para os seus, os núcleos, né? Legal. Isso sim, a gente tem. Inclusive, assim, era até um item que eu acho assim, que a gente acaba fazendo, triando duplamente, né? Na verdade, porque a gente tria, a gente recebe da COADM a triagem, né? Se a COADM, por exemplo, fizesse uma triagem já para os núcleos, a gente excluiria essa triagem inicial, né? E aí, dentro dos núcleos, tem uma outra triagem. Então, a gente tem 3 triagens, na verdade, né? A da COADM, a da COAT e a dos núcleos, né? Entendi. Então, a gente tem três etapas de triagem nesse sentido. Legal. E aí a gente tem as metas, cada servidor recebe sua meta, né? Sua meta específica.
E tem assim, a gente, por exemplo, financeiro, tem a estagiária faz a triagem, tem assim, tem a parte da prova de vida, aí depende de cada líder, né, também. Acho que a Jéssica até pode falar um pouco mais nesse sentido, que ela acompanha mais os meninos. Mas a Geisa, por exemplo, ela faz uma triagem da prova de vida de acordo com a maturidade dos técnicos, entendeu? O técnico ele tem mais maturidade para fazer visita, o outro tem mais maturidade para fazer isso. É isso, assim, para a gente poder trabalhar nesse sentido, entendeu? Então, tem uma triagem fina e uma triagem mais. Tem uma triagem mais mecânica e uma mais fina, né? Porque sim. Não é nem. É porque, Não assim, é na nem verdade, eu entendo a triagem, igual você está falando, a fina e a robusta aí. Depende do canal para poder a gente dizer qual é o tipo da triagem, né? Mas ali o SEI, a gente tem essa estrutura. Tem a caixa COAT, onde a gente tem uma pessoa, nessa caixa recepciona tudo que é de temática vinculada à coordenação de atendimento. Então, a gente tem uma pessoa do apoio nosso que faz esse acompanhamento dos processos que chegam, aí ela vai catalogando ali, isso aqui é cadastro, isso aqui é financeiro, isso aqui é prova de vida, para fazer o envio dos processos para os núcleos correspondentes pelo tema. Já na equipe, a triagem no núcleo, né? A triagem já é mais naquele viés que eu te mostrei dos marcadores, da temática específica do serviço daquele núcleo. Então, é uma triagem mais de assunto do que né, aquela triagem. Oi? Já não é nem mais triagem, né? Não é, é uma catalogação, né? Eu vou dizer assim para você que é uma catalogação do serviço para poder fazer as atribuições para os técnicos, né? E aí é o que a Kília mencionou. Cada núcleo vai ter a sua metodologia de distribuição, de atribuição de processos, de acordo com a expertise do técnico, pela temática do processo. Por exemplo, um judicial que chega, não é qualquer técnico que vai ter maturidade para responder um processo de natureza judicial. Então, é uma catalogação ali. A gente vai falar como uma triagem, porque, de certa forma, você está ali, né, tendo essa minúcia de avaliar do que se trata. Mas, especificamente do SEI, é assim, né, que funciona essa triagem. Então, beleza. Tá? Aí, assim, a triagem desses outros canais digitais, que seria o e-mail, o CIGEP e o GovBR, não chega bem a ser uma triagem, né? O e-mail, sim, porque a gente acaba tendo o nosso e-mail sendo um contato meio que central da Decipex, né? Onde tudo que as pessoas querem redirecionar acabam mandando para o nosso e-mail. Não fica sendo um e-mail só nosso, COAT, para recepcionar só da nossa demanda. Às vezes a gente recebe um questionamento de um processo que é lá da CGBem, que está na CGBem. Então a triagem vai ser nesse sentido de, bom, é um caso que é da CGBem, vou direcionar para lá. Agora, CIGEP e GOV, né, que são igual eu te mostrei, né, tive a oportunidade de mostrar para você na outra reunião, como que funciona o CIGEP, que tem é uma entrada só, onde todo mundo tem que ir ali pegar o seu, né? Então, a triagem seria nesse sentido, de eu localizar os assuntos que são da minha competência e atuar. Né? Eu não tenho uma pessoa que vai lá, igual no SEI, e vou direcionando, não tem como. Então, cada técnico, cada coordenação atua de uma forma que ela achar prudente, né? Então, a gente, quando é um técnico que está atuando ali no CIGEP, ele já sabe, o meu serviço é esse, então eu já vou procurar aqui os que são, vou assumir e vou atender. A triagem seria nesse sentido, não vou nem dizer que é uma triagem, né? E o GOV é a mesma coisa. O GOV, a triagem é só. Não tem. Não vou nem dizer para você que tem, tá? Triagem no GOV, porque lá o que cai para a gente, o técnico, ali, diferente do CIGEP, ele vai ver só o que é da responsabilidade da unidade dele. Então, se é o serviço de comunicado de falecimento, só a equipe do cadastro que vai conseguir visualizar aqueles requerimentos. Então, não tem uma triagem. No GOV, assim, eu vou dizer para você que não tem uma triagem. Legal. Agora,
porque eu não vi o jeitão dessa plataforma. Você Qual? A teria do como... Gov? Teria Mostro aqui como... para você agora. Porque eu já conhecia, você me mostrou e tal. Agora, essa da lecom/gov, eu não... A gente... Vou te mostrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela só um instante. Já está aparecendo para vocês? Deixa eu ver, peraí. Para mim tá. Joia. Já. Tá sim, Beleza. tá sim. Então, a plataforma é essa daqui, a do Gov.br. Então, todos os serviços que são do Gov, né, que a gente tem hoje no Gov, caem, exceto o comprovante, que está em outra plataforma, mas hoje a maioria está aqui. Então, como que funciona? Eu, como tenho um perfil de gestora, eu consigo visualizar todos os serviços. Esse aqui já não tem mais, tá? Mas todos os serviços que a gente Qual que não tem mais? Quer dizer, é porque não está tendo. A gente não tem mais o contra-cheque aqui, nem o extra SIAP, Tá bom, tá? Mas beleza. e nem o comprovante, porque a gente mudou de plataforma. Os demais, aqui só está aparecendo desbloqueio e isenção, porque tem requerimento para ser atendido, né? Então, quando eu filtro aqui, essa aqui é a caixa como se fosse aquele controle de processos do SEI, tudo que tem para atender, tá? Então, tá tudo aqui. Eu tenho um perfil de gestor, eu consigo ver todos os serviços da Coat. Mas um técnico que é do cadastro, ele só vai ver os serviços em que a equipe do cadastro atua. O serviço de prova de vida vai entrar e só vai ver o serviço de prova de vida, porque eu solicitar visita técnica, o agendamento está aqui nessa plataforma também. Então, cada unidade, digamos assim, se hoje a CGBem quisesse lançar um serviço no Gov que usasse a Lecom, quando entrasse, não veria. Eu não veria, porque é um serviço em que eles dão acesso de acordo com o perfil. Diferente do CIGEP. Só um parêntese aí. Essa triagem, ela existe já automática, entendeu? Exatamente. É uma triagem que já... para que caia na caixa específica. Exato. Então, assim, se eu sou uma técnica aqui do cadastro, só apareceria aqui para mim, por exemplo, desbloqueio de senha, comunicado de falecimento, e aí o técnico que está escalado para atuar no Gov.br no dia, ele entra aqui, ele já sabe que ele tem que atender, de acordo com a meta, claro, tudo que é da equipe dele. Então, ele já sabe, ele entra aqui, tem 29, então eu tenho 29 requerimentos para atender hoje aqui do Gov.br. Então, não tem uma triagem, já parte direto para a atuação. Legal. E quais serviços que estão aí no Lecom? Comunicado de falecimento, solicitar... Não, perdão. Solicitar isenção de imposto de renda. Solicitar desbloqueio de senha, CIGEP. Vamos lá. Comunicado de falecimento. Solicitar isenção de imposto de renda. Uhum. Solicitar desbloqueio de senha do SIGAC, que é o SIGAC-CIGEP, né? Solicitar agendamento de visita técnica. Que é a prova de vida, né? Isso, exatamente. Deixa eu ver qual é o outro. Ai, gente, minha cabeça tá fundindo já. Comunicado de falecimento, solicitar isenção. Acho que são só esses. Esses 4. Isso. Legal. Só para te confirmar, deixa eu olhar aqui o que eu mandei para a Kira, eu vou lembrar. Isso mesmo. Beleza. E essa solicitação de isenção de imposto de renda, vocês pegam... Aí quem faz isso é a Coalx, né? Então, a natureza da demanda é da Coalx. Só que nós tínhamos, há 2 anos, quase 2 anos, um núcleo na Coat que chamava benefício. Então, você imagina, hoje, igual a gente tem o financeiro, que dependendo do assunto, a gente faz uma análise ali do pedido, se é um questionamento muito peculiar, eu tenho que instruir o processo e mandar para a CGPAC.
a gente tinha esse núcleo de benefício que fazia a triagem de vínculo nos processos de pensão, nos processos de revisão de pensão, inclusive no de pensão, fazia uma triagem da documentação da pensão. E lá em agosto de 2023 ficou definido que os serviços de benefício iriam todo para a CGBem com a equipe toda da Coat, exceto uma pessoa, que era a liderança da equipe, que era a Jussiene, ficou porque assumiu a liderança do cadastro. A gente não tinha liderança no cadastro e ela foi assumir lá. Então, toda a equipe foi. Não sei por que cargas d'água, a isenção de imposto de renda ainda ficou com a gente, né? Ficou e a gente não consegue fazer essa transferência para lá. E tá aí. É um serviço que chega, e aí a equipe do cadastro. Aí ficou. Não, como não tinha o núcleo de benefício mais, e a Jussiene foi a única que tinha o saber, né, desse serviço, foi para o cadastro junto. Olha para você ver, tá lá no cadastro como um serviço meio solto, assim, solto na temática, tá? Não solto de atuação. Em que a equipe hoje entra lá na Lecom apenas para verificar vínculo. Olha o vínculo, se é da Decipex, abre o processo, né? Porque lá na Lecom a gente tem uma funcionalidade de enviar para o SEI, então já gera um processo no SEI e dispara para a Coalps. Então, assim, você imagina o tempo que isso toma da gente, sendo que já poderia ser feito isso direto lá pela Coalps. Então, nessa parte de isenção, é isso que a Coat faz. É isso. Aí eu vou dizer para você que tem uma triagem do serviço, mas não a triagem do Lecom, sabe? Igual a gente colocou ali, triagem na Lecom. Não, é uma triagem dentro do serviço, isenção de imposto de renda, que é uma triagem de vínculo, só, apenas. A gente não faz triagem nem da documentação. Para saber se a documentação está completa, incompleta, a gente não entra nesse mérito. É só para triar vínculo. Então, na isenção de imposto de renda, vocês consultam se tem vínculo. Se o vínculo tiver ok, abre o processo SEI. Isso. Se não tiver, a gente já indefere direto lá na Lecom com a devolutiva de que a pessoa não tem vínculo, que ela tem que procurar o órgão, né, responsável. Então, é isso. Beleza. Só consulta o vínculo, então. Tem vínculo, abre processo SEI manual e... manual não. Tem uma funcionalidade na Lecom de enviar processo para o SEI. Então, a própria é automatizado esse procedimento. Beleza. Então, é só a consulta do vínculo. Beleza. Isso. Show. Então tá. Eu acho que fizemos uma boa sobrevoo aí da triagem. Atendimentos financeiros, a gente já fez um sobrevoo, mas acho que vale a pena a gente fez na primeira reunião, mas vamos... No financeiro, acho que a gente Você quer compartilhar sua tela de novo, Igor? Porque eu derrubei na hora que eu compartilhei a Lecom. Perdão. O financeiro, a gente tem duas situações, né, na verdade. Tem os atendimentos das demandas e a parte do repagamento, né? Que é basicamente meio que SEI, né? A não ser esse do comprovante de rendimento, ele é atemporal, né? É só anualmente. Então, vamos, que a gente pode... O que é digno de nota aí no atendimento financeiro? É isso que você falou, né? De nota, não tem esse gerar documentos para declaração. Tá bom, legal. Esse aqui, né? Deixa eu... Essa canetinha, às vezes, aqui. Tá. Que mais? E resíduos remuneratórios também a gente não analisa. A gente não analisa. Como é que eu posso dizer para você? Como se fosse só enviar. Esse era o típico. É aquilo que eu falo. Acaba que a gente entra numa situação que, tipo, vem para a Coat naquele entendimento de, tipo, é papel da Coat triar vínculo. Eu não acho isso. Você está entendendo? Hoje, eu consigo dizer com toda a propriedade que cada unidade tem que ser responsável por atuar no seu serviço, né? Então, assim, qual a justificativa de você pegar um processo de resíduos remuneratórios
e você mandar para a Coat só para eu ir lá e consultar o vínculo se a pessoa falecida é da Decipex ou não. Cara, é um assunto tipicamente CGPAG. Então, assim, pega o processo e manda para a CGPAG. CGPAG entra, olha se tem vínculo ou não, e se não tiver, ela mesma responde de que não tem. É porque, assim, eu fico incomodada com essa visão que as pessoas têm, que a Coat, ela é apenas uma triagem, realmente, só fica nisso. A Coat só faz triagem, a Coat é o meu protocolo, se eu consulto que não tem vínculo, eu mando para a Coat responder que não tem vínculo. A gente passa por essa situação também. Eu brigo muito, assim, complementando o que a Jéssica fala, que a gente não é protocolo das unidades, né? A gente é a unidade de atendimento com o público externo e não com as unidades, né? Então, aí, assim, é uma coisa que a gente questiona muito, porque a gente continuamente recebe demandas na unidade para simplesmente fazer um e-mail repassando para o usuário, né? A gente recebe essas demandas, você tem que ver o que precisa ser feito, você tem que entender para poder responder, enfim, tem coisas que não tem sentido vir para a Coat, entendeu? Esse resíduo remuneratório é um deles, porque o resíduo, quando ele parte da Coat, ele já é fruto de uma análise de pós-falecimento, de pós-comunicado de falecimento, que a gente encaminha para a CGPAG apenas para o prosseguimento do processo. Mas, quando a gente recebe um pedido de pagamento de resíduo remuneratório, não tem muito o que a Coat fazer, a não ser ver o vínculo. Entendeu? Não, e é só isso mesmo, assim, que a gente faz. Mesmo. É só isso. Então, bom, eu sei que tem que existir uma triagem geral na Decipex. Por isso que lá, da outra vez que a gente estava começando a construir, discutir essas questões de estrutura e tal, é sabido, né? O Marco já tem essa visão de que tem que ter uma unidade de triagem, né? Geral, global. Porque você pensa, eu falei aqui, manda para a CGPAG, mas eu também consigo enxergar pelo outro lado ali da CGPAG, você inflar a equipe, né, a coordenação, com um monte de processo só porque a natureza da temática é pagamento, você manda para lá sem realmente ter sido feito esse filtro. Eu só não concordo que esse filtro tenha que ser feito na Coat, né? Tipo assim, se hoje você tem hoje, na estrutura que nós temos, a COADM, que é a coordenação responsável por fazer essa recepção de todos os processos que chegam, né? De temática, por que também não se faz uma triagem de vínculo? Olha para você ver a passagem de processo. Passa pela COADM por uma triagem de temática. Beleza. Resíduos remuneratórios, mas ainda assim ele manda para a Coat verificar o vínculo para depois chegar na CGPAG. Né? Então, assim, por que esse vínculo já não é feito lá na COADM? Como é que é a Você consulta vê de temática, vínculo? você vê vínculo, você já mata ali na própria COADM. Você não precisa ficar tramitando o processo para a unidade para eu apenas verificar um vínculo e dar uma devolutiva para a pessoa. Não, beleza, essa pessoa é vinculada a Decipex, resíduo remuneratório, a Coat não vai fazer nada, manda direto para a CGPAG, entendeu? Coat, qual é a natureza do atendimento da Coat na equipe de financeiro? É a prestação de um atendimento vou usar uma fala que eu não gosto, mas que o povo todo mundo usa, de baixa complexidade, de atendimento imediato, que é emitir uma ficha financeira, emitir o comprovante de rendimento, emitir o contra-cheque. Eu não preciso onerar uma unidade finalística ali, de terceiro nível, digamos, para um serviço realmente simples. Mas você me mandar para a Coat, eu chego lá na caixa do financeiro e eu olho, tem 200 processos. Dentro dos 200, eu tenho 120 que eu tenho só que consultar vínculo e botar uma ficha funcional para mandar para a CGPAG. E ainda tem assim, você bota uma ficha financeira. O processo, às vezes, fica tanto tempo lá, né? Por questões óbvias que a gente sabe de excesso de demanda,
que a ficha financeira que eu botei já não é mais suficiente para análise daquele processo. O técnico vai ter que entrar e colocar uma outra ficha financeira. Você tá vendo o desgaste que você tem dentro de um processo de trabalho? Então, assim, eu acho que é o momento, né? Aproveitar o momento que a gente está discutindo essa arquitetura da Coat para ter essa criticidade de ter essa visualização de mudança mesmo de alguns procedimentos que a gente tem que fazer para que a Coat consiga ter outras frentes do que de fato lhe compete, com a força de trabalho que ela tem, fazendo o que tem que ser feito. Então, assim, eu não precisava onerar uma equipe de financeiro ter 4, 5 pessoas numa equipe, porque a demanda de processos que chegam é muito grande, mas porque eu preciso botar vínculo, eu preciso consultar a ficha, preciso colocar ali, só para mandar para a unidade, sendo que o escopo maior aqui é eu saber se é da Decipex ou não, né? Realmente, para você não ficar inflando uma caixa, uma equipe com um processo que não é, porque a gente sabe como é que é chato você ter que ficar só indeferindo demanda, porque não tem vínculo. Mas. Isso aí, só enfim. Complementando aqui, esse tipo de tema, Igor, é um tema que a gente consegue solucionar tranquilamente se a gente levar para uma solução automatizada, né? Sim, se a gente levasse esse pedido de resíduo remuneratório, por exemplo, para o GOV, a gente já teria triagem de vínculos sem precisar passar em nenhuma unidade, caindo direto na CGPAG. Mas, como a gente está nessa fase de definição de ferramentas, né, a gente não buscou levar mais situações para o GOV, né? A gente está naquela possibilidade de ver se nós vamos para o GOV ou se vamos para a DataPrev. Então, tá nessa falta. Mas, assim, isso é um tipo de serviço que a gente não precisaria nem estar fazendo gestão. No máximo, acompanhando, monitorando o andamento dele. Isso Consulta de vínculo é entrar no SIAP e ver lá. Pum. Botar o CPF da pessoa. Você faz isso sem brincadeira, em 5 minutos. Em 5 minutos. E eu estou sendo no serviço... muito bondosa em dizer que são 5 minutos para você consultar um vínculo. Assim. E até no serviço... E até no serviço, né, Jéssica? A gente personalizou o serviço de pensão na outra plataforma do GovBR. Esse vínculo, essa consulta de vínculo, ela já está com uma API automática. Então, a gente não precisa nem... A gente considera, assim, por exemplo, eu sempre falo esse exemplo. O comprovante de rendimento no ano passado, se eu não me engano, a gente emitiu, ou a gente tratou, acho que foram 23 mil demandas. A maioria dessas demandas eram de vínculos externos ao Decipex, né? Então, essas 23 mil demandas a gente teve que triar, teve que verificar o vínculo e indeferir por falta de vínculo. E assim, no momento que esse ano, quando a gente implantou a API fazendo automático a consulta de vínculo, nosso serviço diminuiu consideravelmente, né? Assim, porque a gente já não teve essa necessidade de atuar e o número de demandas diminuíram muito, né, Jéssica? Assim, Sim, a gente não bateu nem 1.000 ainda. Nem 1.000 demandas, entendeu? Para você ver a diferença do ano passado de 23 mil demandas para 1.000 demandas desse ano, só por conta de uma API que a gente implantou. Então, é um negócio que a gente precisa pensar, né? Nessa questão da ferramenta para esses assuntos. Talvez a ferramenta ela vai vir, mas por mais que a gente coloque os serviços, a gente não vai estar imune de chegar processo no C, né? Porque o protocolo digital é um serviço do órgão e vai chegar, né? Pode chegar. E aí é o que eu defendo ainda de quando houver essa recepção via SEI, que essa checagem de vínculo seja feita lá na CoADM, ou se futuramente a estrutura da Decipex mudar e for criada uma coordenação para triagem, que seja feita nessa, né? Mas que hoje não seja feita na Coat, assim. Faz todo sentido. E assim, cara, hoje em dia, para fazer uma ferramenta bem curtinha, bem simples, assim, bota o CPF para não precisar entrar no tela preta, tal. Cara, se a pessoa
só bota CPF. Tem vínculo? Sim? Não. É coisa de 5 segundos, 10 segundos. Não, e deixa eu te falar, a gente tem um robô hoje. Já a Agi tem lá na equipe da Singe um robô de consulta de vínculo. Então, assim, era algo que daria para rodar facilmente lá na CoADM antes de Pronto. você disparar os processos, sabe? Ó, não, já tem robô disso, meu Deus do céu. Tem. Robô na Singe. Legal. Bacana. Vamos fazer mais um, porque também tem um problema que começa a ficar muito longo. Tem um problema de gestão de vídeo aqui. E, Entendi. e também. Muita informação, né? Não. Fica muitos gigas. É, de tokens, né? Quando você fala de inteligência artificial, tem um limite o Gemini, o Google, a inteligência do Google, ela tem a janela bem grande de contexto, muito maior do que o ChatGPT, do que os outros. Mas já começa a ficar muita informação, literalmente, que ele não consegue processar, né? Então vamos lá, vamos fazer mais o gestão de cadastros e aí a gente encerra e a gente já pode marcar na terça que vem. Eu já tenho nesse do cadastro, eu tenho uma nota para colocar aí, tá? Legal. Essa parte da liberação do acesso externo. Bacana. Eu acho que essa liberação, para ela tem que ser padronizada no DSPEX. Não é um tipo de serviço específico da COAD. E para ser liberar... padronizada... E para ser padronizada... o liberar ele é um serviço, na verdade, de todas as unidades, né? Eu acho que a gente pode fazer a liberação do acesso externo por meio da primeira triagem. Assim, se você especializa um técnico para fazer a triagem e conferir que aquela pessoa que tá solicitando é a mesma da liberação, eu acho que já tem que ser feito imediato. Isso, assim, Igor, a gente tem que pensar algo nesse sentido, alguma estrutura para isso, para que a gente exclua esse serviço, digamos assim, para que todos os processos que entrem na DSPEX já tenham a liberação do acesso externo imediato, entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa, eu estou colocando essa nota aí para a gente pensar um fluxo específico para isso. Tirando essa gestão. Só aproveitando para eu não esquecer, se vai colocar as notas, né? Essa questão na triagem, mas coloca assim, se o pedido for de um acesso ou de um questionamento do próprio interessado, porque vamos supor, se é eu, Jéssica, né? Chego lá e coloco que eu quero tal informação da Débora, né? Opa, tudo bem, o processo sou eu que estou entrando, estou pedindo, tem meu documento, mas eu quero informação de uma terceira pessoa, né? A Débora pode ser, né? Tipo, a pessoa que eu tenho procuração, que eu tenho, mas não está ali, né? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a gente passou por uma situação aqui na Coat, de um processo em que a gente tinha esse ritmo, né? Pega o processo, já está comigo, já vou conceder o acesso para não ter problema. No correr do processo, né, você vai instruindo, você instrui com uma ficha financeira para analisar o pedido, e quando o pessoal se tocou, a pessoa não tinha vínculo nenhum com a pessoa que a gente estava subindo a ficha financeira, que a gente estava colocando. E quando eu já dei o acesso lá no começo, ela está conseguindo ver tudo que eu estou colocando dentro do processo. Uhum. Então, a gente tem que ter só esse cuidado de... não, Jéssica está entrando aqui, beleza, é ela, o requerimento é ela, a conta Gov que pediu é dela, vamos dar. Mas só que o meu pedido, qual é a natureza do pedido, né? Se é de uma coisa que é minha mesmo, eu estou questionando o meu pagamento, eu estou questionando um lançamento no meu contra-cheque, tudo bem, é tudo inerente àquela pessoa. Mas um processo que é de natureza judicial, em que eu tenho coletivo, né? Então, assim, vai ter dados de outras pessoas em que ela não pode ter acesso. Então, assim, o acesso externo, ele é muito sensível, né? Para a gente só ter essa observação, para quando se for pensar
lá na frente em onde vai ficar, porque realmente eu concordo com aquilo, ele tem que ser numa primeira triagem. Mas vai existir esse serviço a nível de requerimento, né? Não Sim. vai ser algo só automático, a pessoa vai entrar pedindo. E aí é que eu digo que é de todas as unidades, porque quem tem que conceder o acesso externo é a unidade que está de posse daquela informação, que está com o processo. Então, não é a COAT, as pessoas antes também tinham essa visão. Ah, chegou um pedido de acesso externo, manda para a COAT. Não, mas se o processo está lá na CGBem, que competência tem COAT de saber se aquela pessoa pode ter o acesso externo ou não? Então, assim, ele é de toda unidade, e quando fosse pensar nessa condição de já dar automatizada ou na triagem, na primeira triagem, só ter essa observação que a gente tem que lembrar de que, porque assim, é muito cômodo, né? A gente vai lá, não, já estou dando aqui para não ter pedido depois de acesso externo, de questionamento de andamento de processo, mas assim, quem é que está, para quem que eu estou dando aquele acesso externo? Em que ponto vai desenrolar aquele processo ali de eu instruir com documentação de terceiro, sabe? E depois que você deu, já era, né? Assim, você pode tirar, mas se o processo entrou aqui, passou por várias unidades e você vai instruindo o processo com um monte de informação, que às vezes vai vir uma informação de terceiro, é muito delicado, né, esse tema. Legal. Oi, Débora. Não, eu ia dizer que acontece muito, né? O público da Decipex não tem tanta intimidade, né? Com internet, com processo, enfim. Exato. E são terceiros que auxiliam, que ajudam, e isso acontece demais. Já tá funcionando a disponibilização de documentos via consulta pública? Não, vai entrar dia 30/6. Mas, assim, você está ciente de que... Eu falo que vai ser... não vou dizer para inglês ver, mas... Porque, assim, se o processo estiver restrito lá em cima, no começo de tudo, por mais que você coloque o documento como público dentro dele, ele não vai estar disponível. Os documentos públicos não vão estar lá, né? Os documentos com informações, né, privadas não vão estar lá. Não, ele pode até estar, só que se por um descuido, né? Eu Sim. subi uma ficha financeira e não coloquei como restrito, né? Sim. Se ficar como público. Se o processo como um todo, na hora que ele foi gerado lá no SEI, ele foi gerado como restrito, tendo a documentação lá dentro, pública ou restrita, vai estar tudo restrito, né? Foi assim que eu entendi no manual. Agora, se o processo está como público e você, por um equívoco, deixa um documento que teria que estar restrito como público, ele vai estar disponível. É porque antes a consulta pública, mesmo que o processo estivesse como público, eu acho que não dava para ver. E aí agora ele vai ter que pedir acesso de qualquer forma, vai né? ter que pedir, exatamente. Por isso que eu falo assim, hoje, gente, as pessoas com tanto medo que a gente tem das informações, tu acha que eu vou criar um processo como público? Correndo o risco de ter um documento lá dentro que a pessoa esqueça de colocar a restrição e fica aberta a Deus dará que pesquise lá na internet? Mas olha só, então, se o processo ficar... Acho que é um pouco de desvio, mas agora fiquei curioso, depois eu vou até ver. Se o processo for restrito e eu colocar um documento público lá dentro, não aparece. Não. Então, É por isso que eu te falei que é para inglês ver. Porque todo mundo, você pensa, a não ser que com essa mudança, o próprio protocolo digital, na hora de gerar um processo, já tipo, gere como público, né? Se ele gerar, aí é algo que a gente tem que internalizar nas unidades para observar isso, que hoje a gente não tem essa preocupação, porque já vem tudo como restrito. Mas se o protocolo digital gerar como público, e aí sim, ele vai ter o cuidado inicial das documentações que ele recebeu lá na protocolização. Sabe que é pessoal, e ele vai colocar pontualmente aqueles documentos como restrito. Tudo que eu colocar depois que chegar na nossa unidade e eu não tiver o cuidado de colocar como restrito, vai ficar público. Né? Então, assim, a gente só tem que avaliar isso, como é que vai ser a mudança do protocolo digital na hora de gerar esses processos. Vamos ver como é que vai ser. Porque, olha só,
eu acho interessante como cidadão, tá? Como cidadão e como advogado, a questão de, cara, em regra é público. A Sim. restrição, ela, tudo bem, tem LGPD e tal, blá, blá, blá. Mas a administração que se vire para gerir, né? Você não pode criar um ônus para o cidadão para facilitar para a administração, né? Então, é uma coisa, tem uma balança interessante. Eu acho, assim, para mim, é o que você falou. Se for do jeito que você está falando, é para inglês ver. Né? Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos. Eu acho assim, como eu acho que esse cadastro tem mais coisa para ver e para Tem não ficar. muito. Pois é, para não ficar corrido, vamos começar. A gente encerra aqui e a gente volta na gestão de cadastros. A gente pode marcar na terça? Como é que está a agenda de Deixa eu vocês? olhar aqui. Deixa eu ver a minha também. É, tem isso. Bom, na terça ainda tá tranquilo. Terça, dia 10, né? Isso, Deixa eu ver. Beleza. Então vamos marcar 10h30, esse horarinho? por favor. Tá bom. Tá Então, bom? beleza, pessoal. Então, até terça, vou processar tudo que a gente conversou aqui e já fazer uma nova versão aqui desse protótipo de arquitetura de processos da Quat. Eu acho que a gente, terça-feira, sendo produtivo igual foi hoje, a gente encerra isso aqui e, se Deus quiser, sexta que vem a gente tem uma dessa aí, uma versão dessa para disponibilizar para o chefe. Ele bater o olho e já ter contato com isso. Tá bom. Dúvidas, pessoal? Não, por enquanto só isso. Bacana, bacana. Vai ficar legal a arquitetura. Tô animado. E é o seguinte, esperem, vou até parar de compartilhar e acabar a gravação aqui. Peraí.